Bom dia a todos. Hoje nós temos uma imensa satisfação, e quando eu falo nós só não aqui o professor que vos fala, né, professor Luiz Roberto Zagonel, mas com toda certeza aí a Universidade Tuiuti do Paraná, de estar recebendo a figura, né, essa ilustre figura do Dr. Nilton Ribeiro. Dr. Nilton Ribeiro, para quem não conhece, que acredito que são poucos, né? Dr. Nilton Ribeiro, além de ser formado pela Universidade Tuiuti do Paraná, formado pela nossa universidade aí desde 1999, é advogado criminalista, brilhante advogado criminalista, não só aqui do nosso estado do Paraná, mas também do nosso país. Dr. Nilton é formado, né? Como eu já mencionei, na Universidade Tuiuti em 1999, atualmente está fazendo um mestrado na Universidade Positivo, é especialista em direito civil, processo civil, especialista em direito empresarial, ambos aí pela Universidade Positivo, especialista em direito administrativo pelo Instituto Romeu Barcelar, especialista em direito penal e criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal. Enfim, Dr. Nilton foi presidente da PACRIME de 2007 a 2009, vice-presidente da Comissão da Advocacia Criminal da OAB Paraná, e atualmente é o presidente aí da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Dr. Nilton, é uma imensa satisfação poder conversar com o doutor na data de hoje sobre esse tema muito importante, que é a atuação do advogado aí em casos de repercussão. Bom dia, doutor Nilton. Bom dia, professor Luiz Roberto Zagonel, pessoa na qual eu cumprimento todo o corpo docente da Universidade do Tuiuti, a universidade que eu tenho um carinho muito grande, sou oriundo dos bancos da Universidade Tuiuti do Paraná, com muita honra, né? A Universidade Tuiuti do Paraná, nos últimos anos, era um celeiro de grandes nomes aí do cenário nacional da advocacia, também no Ministério Público e da magistratura, né? Por isso é uma honra muito grande e eu agradeço muito o convite, professor Zagonel. Que bom. Nós, com toda certeza, nós que agradecemos aqui, doutor Nilton. Doutor Nilton, né? Embora eu já tenha falado um pouquinho aqui do seu vasto currículo aqui, né? A gente precisa tomar um pouquinho de ar aqui para conseguir terminar ele inteiro, né? Mas gostaria que o doutor nos contasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Nós estamos aqui hoje numa semana acadêmica, uma semana aí que está constando com um expressivo número de alunos. Né? A nossa semana acadêmica da Universidade Tuiuti já é uma data a cada 2 vezes por ano em que nós temos, que é uma data em que nós sempre tentamos aí fazer bate-papo com pessoas, com profissionais da área, e ela é acompanhada não só por profissionais que atuam no direito, mas sobretudo por nossos alunos, né? E nossos alunos que estão aí nos acompanhando aí de forma massiva. Então, doutor Nilton, eu gostaria que, embora eu já tenha falado um pouco do seu currículo, né? Eu gostaria que o doutor nos contasse para todos nós um pouco aqui a sua trajetória profissional, né? Até chegar aí a ser uma referência, não só no nosso estado, mas no nosso país, na advocacia. Muito obrigado pelas palavras, professor Zagonel. Reitero que é uma honra muito grande participar da Semana Acadêmica da Universidade do Tuiuti. Já fui aluno da Universidade do Tuiuti, me formei em Direito na Universidade do Tuiuti, e logo que eu me formei em Direito, acho que a proposta da conversa é essa, né? Logo após que eu me formei em Direito na Universidade do Tuiuti, eu já procurei uma pós-graduação, e na época, mais de 20 anos atrás, a barba branca não deixa esconder isso, né? Eu já procurei uma pós-graduação, e na época as pós-graduações eram difíceis, não é como é hoje, assim, né? E eu
cursei uma pós-graduação de Direito Civil e Processo Civil no velho Código Civil e no velho Código de Processo Civil, na Universidade Positivo. Foi muito gratificante a época, pude fazer muitos amigos, né? E logo após já ingressei após a conclusão dessa especialização, eu ingressei na especialização de Direito Empresarial, que eu tinha muita afinidade na época. Depois passei, a vida vai encaminhando a gente para determinados setores profissionais, e logo após frequentei o curso do professor Juarez Cirino, né, o ICPC, o qual já recomendo, um curso maravilhoso que abre a visão do advogado que pretende atuar na área criminal. Cursei o curso do professor Juarez Cirino, depois acabei, em virtude de necessidade profissional, fazendo uma especialização também em Direito Administrativo no curso do professor Romeu Bacelar, que também é sensacional. Hoje eu estou concluindo o mestrado na Universidade Positivo, né, e sempre à procura de cada vez mais se atualizar, porque o direito, como todos sabem, são todos alunos aqui, professores, o direito não para, né? A evolução legislativa não nos permite aguardarmos fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado e ficarmos tranquilos, né? A atuação, a mudança legislativa brasileira, principalmente para os professores de processo penal, né, professor Zagonel, hoje uma das profissões mais difíceis que existe é o professor de processo penal, quando ele vai falar nas alterações do código do pacote anticrime, né, e as decisões do ministro Fux, né, que suspende a eficácia do pacote anticrime. Ontem eu estou hoje lecionando a matéria de processo penal na Faculdade Anchieta, e ontem eu comentei com os alunos que seria uma enorme honra participar hoje aqui dessa semana acadêmica, dessa para mim, uma querida, posso dizer assim, Faculdade de Direito, Universidade de Tuiuti do Estado do Paraná. Aí, aliado a isso, a esse mundo acadêmico, né, que nos traz uma bagagem que possibilita uma atuação profissional, eu me enveredei pela defesa das prerrogativas profissionais do advogado. No início dos anos 2000, quando comecei a advogar, professor Zagonel, 2000, 2001, eu verifiquei uma necessidade muito grande de uma ajuda institucional à advocacia privada. E naquela época não havia a Comissão da Advocacia Criminal na OAB, era tudo muito difícil. As prerrogativas profissionais do advogado realmente eram desrespeitadas quase que diariamente no Paraná. E aceitei a incumbência de presidir a Associação Paranaense da Advocacia Criminal, que tem muito orgulho de ter sido presidente. E hoje a PACRIME aí é uma associação de criminalistas respeitada e sempre citada, né? E naquela época nós procuramos desenvolver um trabalho no sentido de proteção de prerrogativas dos advogados criminais. Esse trabalho que foi feito na Associação dos Criminalistas, lá nos idos de 2000, originou a Comissão da Advocacia Criminal da OAB que temos hoje. Então, a Comissão da Advocacia Criminal que temos hoje, e qual eu tive muita honra de ter sido vice-presidente também já, originou tudo na APACRIME, né, quando eu fui presidente lá em 2007. De lá para cá, muita coisa mudou. Hoje eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, com muita honra também,
uma comissão complexa, muitos desafios, com muitas batalhas, algumas vencidas, outras perdidas, né? Mas a guerra pelos direitos humanos hoje é uma constante na minha vida. Legal. Muito bacana. E só questionando, sei que o doutor já falou um pouquinho, mas antes da gente entrar no assunto, né, efetivamente, por qual motivo a advocacia criminal, né? Por qual motivo o doutor escolheu essa área de atuação? Professor Zagonel, a advocacia criminal é uma vocação, né? O professor Zagonel é um advogado da área criminal brilhante, sabe? Eu só tenho elogios aqui, não estou rasgando seda, não, porque a atuação do professor Zagonel, ele é uma atuação discreta, tá? Uma atuação discreta, porém uma atuação que causa um impacto muito grande por onde ele passa. Tá? A atuação do professor Zagonel, eu costumo conversar com os advogados na OAB, na Pacrime, enfim, aonde nos reunimos, e todos comentam que a sua atuação, professor Zagonel, é uma atuação elegante, tá? É uma atuação extremamente elegante, no sentido de interpelar um pedido, em apartar algo, ou pedir pela ordem, ou seja, toda a sua atuação é uma atuação realmente. Os alunos do professor Zagonel estão de parabéns, porque estão aprendendo com um dos grandes, né? Um advogado discreto e elegante no agir. É formidável a atuação do professor Zagonel. Mas voltando à pergunta sobre o porquê da advocacia criminal, a advocacia criminal é uma vocação. Você não vai conseguir fugir disso, né? Quando você vê um abuso, uma ilegalidade, uma injustiça, né? E o que nos falta tanto, né, professor Zagonel, as sustentações presenciais no Tribunal de Justiça nas quintas-feiras, o advogado estar lá no tribunal brigando, é o sangue que corre na veia. Né? Quem participa disso, quem advoga mesmo, não consegue ficar sem. Eu costumo comparar o caminhoneiro com o advogado. O caminhoneiro, ele não consegue largar a estrada. Se ele larga a estrada, ele fica doente. E o advogado criminalista é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se ele para, ele fica doente, ele entra em depressão. A advocacia criminal é uma arte de um estudo diário. A legislação nossa tem uma movimentação violenta, né? Isso eu falo com relação ao direito penal, ao direito processual penal. Então, nós precisamos estar em constante estudo, sem falar na jurisprudência, claro. A jurisprudência no Brasil hoje é uma coisa de louco. O Brasil é um expoente mundial de jurisprudência. Todo dia vem algo novo, você tem que estar atento, você tem que estar antenado para proteger o seu cliente. Então, não querendo fugir muito da pergunta, o porquê a advocacia criminal é a advocacia para a qual eu sou vocacionado. Pelo menos penso que estou vocacionado, né? Pelo menos penso. Mas é a advocacia que me traz felicidade no exercício, né, da mesma. Tá certo. Bom, antes de a gente passar aqui para a próxima pergunta que eu vou fazer para o doutor, primeiramente, muito obrigado aí pelas palavras direcionadas a mim. Me sinto honrado, me sinto com muita alegria de vir sobretudo do doutor, né? Conforme eu já mencionei, uma referência, não só uma referência na advocacia criminal, mas uma referência de ser humano. De ser humano que atua nesta profissão e que faz essa situação também com muita honra, com muita ética. E isso vai dar ensejo, inclusive, a um próximo tópico aqui, que eu quero tocar com o doutor, que hoje em dia a gente, os bancos da faculdade, né, a gente
os alunos, né, eles têm aula de direito civil, têm aula de direito penal, têm aula de direito constitucional, direito administrativo, enfim. Mas conforme, inclusive, mencionei, né, um dos maiores honras que eu tive na minha vida foi ter sido paraninfo, né, uns 2 anos atrás, e eu separei uma parte do meu discurso de paraninfo para passar uma mensagem para os alunos, uma coisa que a gente não fala muito, ou fala muito pouco nos bancos da faculdade, que é a atuação do advogado, né, a parte da ética, né, o aluno ele acaba tendo aquela parte no final do curso, né, do Estatuto da Advocacia. Infelizmente, aí, o curso de Direito ele é um curso que tem 5 anos, mas é um curso que deveria ter mais, né? A gente sabe que por várias razões, porque várias situações não dá tempo da gente conversar, né? Isso em todas as instituições, mundo afora. Mas eu sempre tento, aí, ao medida do possível, eu tenho certeza que o Dr. Newton também, a gente falar sobre outras coisas, né? Porque hoje o que a gente vê, né? Principalmente nos tempos atuais, né, Dr. Newton? Hoje nós temos as redes sociais, e as redes sociais, eu menciono isso na matéria minha de direito penal, parte especial, leis penais, matéria de processo penal. Hoje em dia a gente, as pessoas são impactadas, as redes sociais impactam muita gente, elas impactam por um lado bom, mas também elas impactam coisas negativas, no sentido de que hoje em dia nas redes sociais todo mundo é rico, todo mundo é bem sucedido, todo mundo é feliz, e a gente sabe que a vida não é assim, né? Sobretudo na questão profissional. Então, o que nós temos visto, principalmente aí, por muitas vezes nas redes sociais, às vezes é uma mensagem que não é aquela mensagem que a gente gostaria que o novo profissional recebesse, né? Ou o dinheiro, né, Newton, o dinheiro nunca pode ser o fim, né? Na verdade, o fim é o exercício pleno do seu trabalho, o dinheiro é a consequência. E, sobretudo, então, doutor Newton, eu gostaria, né, a carreira nossa carreira é uma carreira extremamente importante, assim como todas as outras, né? A advocacia, nós temos uma liberdade, nós temos uma grande liberdade, na verdade, na nossa atuação, mas essa liberdade ela não é plena, porque nós exercemos aí um munus público, né? Nós temos amparados, nós somos, de certa forma, um profissional autônomo, mas um profissional autônomo que deve estar aí, que deve exercer sua profissão na estrita legalidade e, sobretudo, na ética, Estatuto da Advocacia, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, né? O advogado, então, ele tem as suas obrigações, tem os seus direitos, mas tem várias obrigações, como comparecer em audiência, né, atender seu cliente de uma forma plena, então, e assim por diante, né? A gente tem a liberdade para estabelecer honorários e tal, mas nós temos várias restrições. E eu gostaria aqui, doutor Newton, que o doutor nos falasse um pouco, né? Como o doutor vê o papel do advogado, a responsabilidade do advogado perante a sociedade nos tempos atuais, né? Nesses tempos atuais que nós estamos vivendo, sobretudo aí, de mídias, de TikTok, de propagação de riquezas e tal. O doutor entendeu o que eu estou falando, né? Eu acho que todos aqui também. Então, eu gostaria que o doutor Newton nos falasse um pouco, né, pela sua vasta experiência profissional, como que o doutor vê, né, o papel do advogado e a responsabilidade que nós temos aí perante a sociedade nos tempos atuais. Excelente tema, professor Zagonel, excelente tema extremamente atual, né? Eu vejo essa situação como um desdobramento aí das redes sociais que até pouquíssimo tempo atrás não existiam. E, de repente, o mundo mudou. Hoje, as eleições, as redes sociais têm um papel relevantíssimo nas eleições. Basta ver a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, do próprio presidente Bolsonaro aqui no Brasil. E com relação à advocacia, não podia ser diferente. Hoje eu vejo que muitos advogados, principalmente recém-formados, pessoal mais novo,
confundem um pouco a atuação profissional, o sucesso profissional, né? Postando honorários em redes sociais, né? Ostentando em redes sociais carrões, né? Correntes de ouro, viagens de avião. Isso é feio, isso é feio. Com todo respeito, o advogado, ele cresce na carreira. Isso é experiência própria. Costumo dizer que eu sou um advogado experimentado pela vida, né? E o advogado cresce profissionalmente, ele ascende profissionalmente, toda vez que ele vai a um tribunal e faz uma bela sustentação oral, quando ele atravessa uma peça tecnicamente elogiável, quando ele consegue, né, uma mudança de uma decisão no Tribunal de Justiça, no STJ, quando ele vê admitido um recurso especial ou um recurso extraordinário, algo tão difícil nos dias de hoje. Isso é uma ascensão profissional. E quem vê isso? Os colegas. Os colegas que veem essa atuação profissional. E quando os colegas advogados veem um advogado se esforçando, aplicando uma técnica apurada numa petição, isso faz com que o advogado ascenda profissionalmente e o seu nome passe a ser divulgado como um advogado de respeito, um advogado ético, um advogado realmente que luta pelo direito. Agora, postar honorários em redes sociais para dizer que é bem sucedido, viagens de avião com jatinhos, carrões, isso me parece, professor Zagonel, até brega. Desculpa, mas não caiam, os alunos não caiam nessa tentação, né? Isso macula a imagem depois lá para o futuro. Inicialmente, com todo respeito, gosto não se discute, mas a advocacia ela se faz com trabalho árduo, com suor, com estudo, com petições, né, com estratégias, né, e outra, não se faz de um dia para o outro, né? A carreira do advogado ela vai se perfazendo durante anos de trabalho, durante anos de audiências, de júris. Professor Zagonel, hoje eu estou próximo dos meus 200 júris. Para advogado é muita coisa, né? Tem promotor que está com 1000 júris, mas o promotor vive ali, todo dia ele tem um júri, todo dia tem um júri. Para advogado, quase 200 júris é muita coisa. No início da minha carreira, eu fiz mais de 80 júris já de início, todos como dativo, para aprender, né? Isso que eu estou falando, é aquela construção que você faz, todo dia você constrói um pouquinho, todo dia você põe um tijolinho, né? Você faz um júri como dativo, você vai aprender um pouquinho, outro dia você faz outro júri, você vai aprender mais um pouquinho, e assim vai, né? Depois que você passa dos 10 anos, dos 20, dos 25 anos da advocacia, você tem uma base sólida, aonde você sempre vai poder recorrer. E aí você montou a tua carteira de clientes, né, que vão... Doutor, o senhor fez um júri para mim, me absolveu há 20 anos atrás, hoje meu filho está quase se formando em direito. Às vezes eu escuto isso, né, e você não lembra quem que é a pessoa, né? Esses dias eu estava num mercado, veio um sujeito, o cara tinha quase 5 metros de altura, e vinha na minha direção, e o professor Zagonel sabe, a gente faz defesa, mas faz assistência da acusação também, que eu gostaria até eu quero falar sobre assistência da acusação, professor Zagonel, é importante. A ascensão da assistência da acusação dos últimos anos. Mas esse cidadão de 5 metros de altura veio em minha direção, pensei, pronto, esse cara, eu pedi a condenação dele.
tá feito o problema. Doutor Nilton Ribeiro, eu falei assim, o senhor não lembra de mim? Eu falei, pronto, quantos anos de cadeia esse cara pegou, né? Eu falei, desculpa, eu não lembro. O senhor me absolveu em 2001. Eu falei, opa, ufa. Mas é isso. Né? A advocacia, uma dica para os alunos agora, e na época que eu fazia dativo, não se pagava, viu? Não se pagava, tem uma grande dica. Hoje, uma parceria da OAB com o governo do estado, né, para advocacia iniciante, se paga, e ao meu ver se paga até muito bem, né, para advocacia dativa. É uma grande escola. Tá? Eu advoguei de forma dativa muito tempo, em muitos casos de forma dativa, em casos complexos até, de forma dativa, casos de complexidade alta, nos idos de 99, 2000, eram poucos advogados que faziam júri. Dava para se contar nos dedos, eram realmente poucos advogados que faziam júri, em comparação a hoje. Né? E a assistência de acusação nem havia. Eram pouquíssimos, mas raros os casos que tinham assistência de acusação. Mas, entrando, se o professor Zagonel me permite, sobre assistência de acusação, é algo hoje... Obrigado. É um filão da advocacia que é recente esse filão. Mas o Código de Processo Penal já tem há vários anos, já existe lá no Código de Processo Penal a figura de... Sim, ok. Mas, efetivamente, eram pouquíssimos os casos que tinham assistência de acusação. E eu acredito que, em virtude da Lei Maria da Penha, esse fenômeno da assistência de acusação, hoje, se você fizer uma pesquisa no Tribunal do Júri, quase todos os casos têm assistência de acusação. E é um filão novo para a advocacia, porque a assistência de acusação ela tem uma importância tremenda, principalmente para minimizar o fenômeno da vitimização, principalmente da vitimização secundária, né? Que é aquela vitimização que acarreta um dano muito grande aos familiares da vítima, do ofendido, ou do ofendido, quando o ofendido não morre, né? Que é a figura da vitimização secundária, que é aquela dor causada pelo processo. E a assistência da acusação ela vem mitigar essa dor, a família da vítima, porque muitas vezes, no atuar da defesa, ela vem com uma agressividade. Isso não é ruim, isso é bom, porque agressividade em sentido de assegurar os direitos do acusado, que tem que ter os seus direitos resguardados, mas muitas vezes ela vem com uma agressividade necessária. E essa agressividade, muitas vezes necessária, repito aqui, né, ela acaba aumentando esse fenômeno da vitimização secundária, transformando a vítima num nada, né? Maculando muitas vezes a dignidade da vítima, em consequência disso, a dignidade da família da vítima. Então, a assistência da acusação ela vem mitigar essa figura da vitimização secundária, né? E, ao meu ver, essa ascendência dessa figura do assistente de acusação, ela inicia-se com o desenrolar da Lei Maria da Penha, onde a mulher, né, ela muitas vezes socorre ao advogado após uma situação de agressão, seja ela física, psíquica, financeira, né, para que o advogado encaminhe o andar processual no sentido de processar o agressor, né, ou no pedido de uma medida cautelar, de afastamento, algo desse sentido. Então, me parece que a Lei Maria da Penha tem uma preponderância muito grande na atuação do advogado como assistente de acusação. E hoje a figura do advogado como assistente de acusação está sendo hoje comum, o que era incomum há questão de 10, 15 anos atrás. Isso é bom para a advocacia, cria
um novo campo de atuação. Veja, eu não estou dizendo aqui que se criou a figura do assistente de acusação agora. A figura do assistente de acusação é antiga. Só que, efetivamente, o assistente de acusação ele passa a ter uma atuação mais preponderante nos últimos anos, na última década, talvez. Né? Isso veio para ficar. Tá? O titular da ação penal, né, é o Ministério Público, por óbvio, né, da ação penal pública incondicionada. Né, mas o assistente da acusação está ali, representando os interesses, os direitos da família, né, protegendo também a dignidade de todo aquele tronco familiar que fica aguardando desenrolar o desfecho, né, do processo. E esse desfecho do processo é esperado de forma ansiosa pelos familiares, e quem atua como assistente de acusação sabe da importância dessa figura. Né? Sabe da importância dessa figura. Então, professor Zagonel, aqui é uma conversa muito bacana, e mais uma vez eu agradeço, mas como eu sei que era direcionado aos alunos, né? E os alunos, muitas vezes, com dúvida no atuar, como vão atuar. Hoje, a área criminal, ela existe em duas frentes, né? A defesa e a acusação. Né? A defesa e a acusação. E isso é bacana, porque, primeiro, para o advogado, ele abre um campo que não era tão explorado, existia, mas não era tão explorado. E, segundo, porque ele mitiga a figura da vitimização secundária, né, possibilitando que os familiares da vítima, ou a vítima, ou ofendido, né, quando não morto, ou não falecido, né, possa ter resguardado também os seus direitos, né, em face do agressor. E veja, com isso eu não estou criticando defesas quando as defesas são agressivas, pelo contrário. A defesa, muitas vezes, ela necessita ser agressiva, porque a denúncia, muitas vezes, ela vem de forma agressiva, né? A acusação, muitas vezes, vem de forma agressiva. E a agressividade, sempre respeitando a boa técnica do direito e a ética, sempre prestigiando, né, a honradez, prestigiando a lisura de tudo, né, sempre é muito bem-vinda, né? Pode ser agressiva porque às vezes depende de agressividade mesmo, né? Então, não querendo me estender, mas os alunos que pretendem atuar na área criminal, saibam que hoje a área criminal ela evolui para uma área de assistência e acusação também, que era pouco explorada alguns anos atrás. Sabe que nós estávamos, inclusive, conversando esses dias sobre isso, né? Exatamente sobre essa situação, né? De como evoluiu, e aí o doutor já tinha até mencionado para mim essa questão, uma questão que, na verdade, eu já tinha percebido, mas quando o doutor, sabe aquela coisa que você percebe, mas você guarda para si, e o doutor falou, eu falei, é verdade, né? De fato, mesmo após a Lei Maria da Penha, isso ficou muito mais forte e evidente. E é uma boa tese, dá uma boa dissertação de mestrado, hein, professor Zagonel? Dá uma boa. Aí para o pessoal que está aí já no 7º período, aí, que tá daqui a pouco vai escrever o projeto no 8º, já sabe aí que tem um tema bom. Para aqueles que entraram agora, pessoal, eu estou conversando hoje com o Dr. Nilton Ribeiro. Dr. Nilton Ribeiro, advogado criminalista, formado na Universidade do Tuiuti do Paraná. O Dr. Nilton Ribeiro, para quem não sabe, atua e já atuou em diversos casos de repercussão. Nós vamos entrar daqui a pouco nesse tema, mas nós estamos dando toda uma base antes sobre a atuação do advogado. Mas o Dr. Nilton Ribeiro, hoje, atualmente, ele é assistente de acusação no caso do jogador Daniel, né, o jogador Daniel São Paulo, emprestado para o Curitiba, que foi assassinado em São José dos Pinhais, vários outros casos, né, já foi advogado no caso do Morro do Boi, caso Esmeraldas, e assim por diante. E eu fiz uma pergunta para o Dr. Nilton, e aí até para aquelas pessoas que entraram agora, né, a gente está vendo aqui que eu estou vendo que o número está aumentando de participantes, e
Eu fiz uma pergunta para o doutor Newton com relação à atuação do advogado, né? Porque você tem de um lado, né, doutor Newton, e em muitos casos, as pessoas pensam que a advocacia criminal é só, né, os caras só estão na mídia. Na verdade, sim, a grande maioria dos nossos casos que nós atuamos, das nossas atuações, não são as atuações que aparecem para ninguém. Aliás, o doutor Newton mencionou no início da carreira dele que ele fez vários júris dativos, eu também, doutor Newton. E assim, aqueles júris que não tem ninguém assistindo, aquele júri que às vezes nem a família está assistindo, aquele júri que não tem plateia física, mas a maior plateia que nós temos ali somos nós mesmos, né? A maior satisfação que nós temos é as palmas que nós batemos para nós mesmos ali, com ter a consciência de que você fez o melhor na tua atuação. Eu sempre digo e tento mencionar isso para os alunos também, que nenhum advogado, né? Primeiro, nós como advogados jamais podemos prometer resultados. Né? Advogado não promete resultado. Advogado é uma profissão meio. Advogado não é profissão fim. O que você pode prometer para o seu cliente é que você fará tudo o máximo possível dentro da legalidade, sendo isso tudo isso, né? Dentro da ética também. Então, o que nós podemos prometer é isso. Falar, olha, eu farei o mais possível, né? Por você. É essa forma que eu atuo. O outro advogado me prometeu que ele irá me absolver, que ele irá me soltar. E aí você fala, olha, então você vai com o seu advogado porque eu não tenho esse poder, a gente não tem a caneta na mão. E essa situação, ela piora, vamos dizer assim, naqueles casos em que tem a plateia, em que tem a mídia em cima, o Dr. Newton, né, atua como assistente de acusação num caso emblemático, aliás, né, para aquelas pessoas que não sabem, né, que vê muitas vezes a defesa e a acusação brigando, pensam que a defesa e a acusação são inimigos, não são. Esse caso do jogador Daniel, por exemplo, o Dr. Newton, ele é assistente de acusação, nós estamos na defesa de uma das réis do processo, né, e cada um fazendo o seu trabalho, né, cada um... Me conceda uma parte, doutor Zagonel. Com toda certeza. O doutor Murilo, o doutor Zagonel, o doutor Rafael Torres, são 3 advogados. Olha, eu nunca vi um negócio casar tão certinho, né? Que os 3 são extremamente éticos, responsáveis, né? Com uma atuação, como eu já disse, eu estendo ao doutor Rafael, ao doutor Murilo, uma atuação elegante, né? Algo assim, bonito de se ver a atuação dos 3, né? E interessante como casou esses 3 trabalhar juntos, né? Porque os 3 realmente têm uma advocacia muito parecida, uma advocacia de combate, mas mesmo nesse combate, uma forma elegante no agir, uma forma educada, cortês, né, sempre com muito respeito à parte adversa, né? Isso chama muito a atenção dos 3, do professor Zagonel, do professor Torres e do professor Murilo, né? Eles estão deixando uma marca hoje no estado do Paraná de cortesia pura no seu atuar. Isso é muito bonito, tá? Isso serve para o pessoal de casa que está assistindo, que pretende advogar, sigam os passos do professor Zagonel, do professor Rafael Torres e do professor Murilo. É muito bonito. Veja, e quando eu falo o atuar com cortesia, né, com lealdade processual, tá? Isso não quer dizer que eles não atuam de forma combativa. São extremamente combativos. Mas dentro de uma combatividade, como eu disse, eu repito mais uma vez, combatividade elegante, tá? Sabendo limites, sabendo atuar de forma educada, de forma cortês. É isso que a advocacia precisa hoje. A advocacia não precisa hoje de memes, né? De ficar postando honorários na internet, de ficar postando carrões e jatos, enfim. Eu fiquei sabendo, professor Zagonel, que tem até uma figura de mulheres se portando de forma inadequada, né? Homens e mulheres se portando de forma inadequada, vilipendiando a figura da advocacia.
todo mundo tem o direito de se portar da forma que quiser, né? Mas quando se trata da advocacia, você tem que saber que é uma classe toda que está sendo analisada ali, né? E eu vejo muitas pessoas usurpando disso, né? Por ter uma carteira de advogado, ter uma inscrição na ordem, né? Acaba vilipendiando toda uma classe. A advocacia não é isso. A advocacia é estudo, é batalha, é suor, é lágrimas, né? É ficar de madrugada peticionando, estudando, traçando estratégia. Né? A advocacia não é postar você numa lancha em Balneário Camboriú, né? Se vangloriando dos honorários que ganhou. Isso é feio. Tá? Isso é feio. Tá? Isso é brega. Tá? Bonito é o advogado que faz uma boa sustentação, né? Sabe se portar, né, numa corte de justiça, né, trazendo orgulho para os colegas, né, sabe se portar, inclusive, mediante se apresentando numa entrevista na defesa de uma tese cujo cliente tem necessidade nessa tese. Isso é bonito. Agora, eu vi aí, alguma me mostraram esses dias, em redes sociais, advogados corretonas de ouro, relógios de ouro, prometendo ganhos e, enfim, né? Isso é triste para a advocacia raiz, para aquela advocacia de base. Isso é triste, é feio, né? Colocando lucro à frente de qualquer outra situação da advocacia. Mas, enfim, é uma realidade que a gente tem hoje, né, professor Zagonel? Já atuei em casos complexos, o professor me permite avançar. Eu até desculpe te interromper, doutor Newton, eu queria entrar exatamente nesse tópico e até para os alunos saberem aí todos, né? Primeiramente, antes de eu fazer a pergunta, eu já vou colocar aqui para vocês, pessoal, todos que estão assistindo, vocês podem mandar perguntas aí, que ao final a gente vai reservar um tempinho aí para o doutor Newton poder respondê-las, eu vou selecionar algumas, tá? Mas eu queria perguntar para o senhor, para o doutor Newton, o doutor já atuou, né, em diversos casos aí, estado do Paraná, fora do Brasil, né, no Brasil, mas fora da nossa esfera, do estado. Eu gostaria que o doutor pudesse nos contar um pouco alguns casos, quais foram os maiores desafios, né, nesses casos, né, caso o doutor, obviamente, escolha, eleja, mas quais foram os maiores desafios que o senhor doutor teve na atuação como advogado, se por um lado, né, nós temos ali a atuação no sentido de preservar o acusado, né, e seja, no caso, na defesa, né, tateando, cuidando dos princípios fundamentais, da presunção de inocência, enfim, da dignidade da pessoa humana. Do outro, nós sabemos que a imprensa, existe um direito de imprensa, um direito de informar, né, e aí, pergunta ao doutor, né, esses casos, e quais são os casos mais difíceis que o doutor teve que atuar nesse sentido, enfrentando a imprensa, enfrentando a opinião pública e enfrentando toda essa situação massiva que vem aí com os casos de repercussão. Obrigado pela oportunidade, professor Zagonel. Mas eu posso citar aqui um caso interessante que a nossa banca advogou, que é o caso do Marcelo Vips. Inclusive tem filme, né, que é Vips, protagonizado pelo ator Wagner Moura, né, e o Marcelo foi acusado de praticar vários estelionatos pelo Brasil, conhecido como o filho do dono da Gol, né, e foi um desafio muito grande para a gente, há 15 anos atrás, quando o Marcelo foi preso, e conseguimos a soltura do Marcelo. Ele foi preso no Rio de Janeiro, Brasília. O Marcelo foi preso diversas vezes, né? Mas ele, inclusive, o Marcelo, para quem não sabe, tem até acho que na Netflix o filme Vips, né? E onde narra a história do Marcelo se passando por filho do dono da Gol, né? Confundindo, inclusive, aquele apresentador, o Amaury Júnior,
né? Então, o Marcelo foi acusado de vários crimes, foi preso no presídio Bangu 1, no Rio de Janeiro, onde lá dentro do presídio Bangu 1 ele acaba enganando o Comando Vermelho e o PCC junto, uma história maravilhosa do ponto de vista cinematográfico, né? Mas o que acontece nesses casos de repercussão? Se criou uma imagem do Marcelo muito maior do que realmente as suas transgressões. Então, as pessoas, quando são acusadas de crimes, e esses crimes passam a ter uma relevância no cenário da mídia, né, dos telejornais, a dificuldade de atuar na defesa dessas pessoas, ela multiplica-se por 100, né, porque eles passam a ter um carimbo na testa de criminoso, e mesmo sem um juiz saber, eu já assistiu o filme, por exemplo, não, esse aí é criminoso, então eles são pré-julgados, né, pelas suas façanhas, digamos assim, né? Então, no caso do Marcelo, foi algo bastante difícil, porque várias imputações, crimes cometidos por outras pessoas, de repente, tudo caía no Marcelo. E hoje o Marcelo é o que, depois que ele pagou as suas penas, nós conseguimos a soltura dele. Tinha um presídio que ele ficou preso, foi o presídio de Cuiabá. Hoje o Marcelo é um grande produtor musical, né? Reconhecido no meio artístico, sabe? É uma pessoa que, eu não vou dizer que ressocializou, porque a ressocialização é algo, do ponto de vista acadêmico, muito complexo de se falar, mas é uma pessoa que deu a volta por cima, né? Marcelo, hoje, ele é inclusive, ele já deu uma palestra na OAB sobre o assunto, né? Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de levar o Marcelo na OAB para a gente falar sobre essa situação de ressocialização, que é uma situação complexa, não é o fulano se ressocializou, não, é uma situação bem complexa, né? Mas o Marcelo, eu posso dizer que ele deu a volta por cima, né? E hoje é um grande produtor, né? Ele trabalha com diversos shows, né, em todo o Brasil. Foi realmente um caso de impacto. Eu defendia o Marcelo sempre no TRF1 em Brasília, né, e era interessante quando eu chegava, o pessoal chegou o advogado do VIP, né, e sempre minhas sustentações foram inúmeras sustentações para conseguir soltar o Marcelo, mas o que me chamava a atenção eram pré-julgamentos. Por quê? Porque o cara estava na mídia, todo dia, na mídia inspirou filme sobre a sua trajetória. Então ele tinha uma estigmatização enorme, né, e que acabou envolvendo até o seu advogado, no caso eu, né, quando eu chegava nos tribunais para fazer a sustentação dele lá em Brasília, né. Então era de chegar toda semana, eu tinha que estar lá nos gabinetes dos desembargadores, conversando, doutor, não é assim. Aí sempre aquela risadinha, a gente sabe que não, doutor. Difícil, mas está solto hoje, está com uma vida renovada, né? O estigma que o cliente tem, algumas vezes são passados para o advogado. O advogado tem que saber lidar com isso, né? Outro caso de relevância também muito grande, que o professor Zagonel citou aqui, foi a atuação da nossa banca em 2009, no caso Morro do Boi. Caso dificílimo, onde foi provada a inocência do nosso constituinte, mas, enfim, acabou sendo condenado, mesmo com o verdadeiro criminoso tendo sido identificado. E aqui eu falo com máxima vênia, com o máximo respeito possível, né, sempre muito respeito, mas acredito que foi feito um erro histórico, né, só a história vai provar isso, mas foi uma atuação complexa, quando não se existia Lava Jato, que a Lava Jato dominou o cenário da advocacia por vários anos, né? Então só se falava em Lava Jato. Então eu costumo falar que
pré-Lava Jato, né, que a mídia, de repente, começou a noticiar casos de criminalistas só na Lava Jato, uma época. Então, naquela época, não havia outras. O caso Morro do Boi, ele ficou em primeiro lugar na audiência por meses, posso arriscar até por um ano, o ano de 2009. Né, aquele caso que um rapaz foi vitimado no Morro do Boi, em Guatuba, e a sua namorada acabou, infelizmente, ficando paraplégica. Né. Foi um caso complexo, onde todo dia você chegava no escritório, os repórteres na frente do escritório, todo dia, querendo notícia nova, querendo saber o andamento do caso. E nesses casos, o advogado ele tem que redobrar tá, a atenção, tá, quando das entrevistas. Ter muito cuidado no que vai falar, ter muito cuidado na maneira de se portar com os repórteres. Tá? Essa interação advogado criminalista e repórter é algo que tem que ser muito bem estruturada pela banca da advocacia que vai atuar, né? Tem que ser muito bem trabalhada, tem que ter uma estratégia de atuação, inclusive com a reportagem. Tá? Quando se aceita um caso midiático, o advogado ele tem que estar preparado para uma guerra de mídia também, hoje em dia. O advogado ele tem que estar não só preparado para uma batalha nos tribunais, uma batalha jurídica, uma batalha no processo. Existe também, correndo por fora, uma batalha que se trava nas mídias, né? Sejam nos telejornais, sejam nas redes sociais. Essa batalha, ela não pode ser esquecida e ela tem que ser muito bem estudada pela banca. A banca ela tem que traçar uma estratégia para aquela batalha, assim como ele tem que ter uma estratégia para a batalha judicial, ele tem que ter uma estratégia para a batalha da mídia. É indispensável isso hoje. Eu costumo dizer, e até que já respondendo dando enfoque com uma das perguntas, nós vamos tentar aqui responder a todas as perguntas, eu vou direcionar aqui para o Dr. Newton, mas essa questão do advogado, né? Porque o doutor falou um pouquinho como advogado, o trabalho hoje em dia que está muito uma crescente da cena acusação. E eu sempre tento mencionar para os alunos, isso é uma verdade, é uma situação que todos nós passamos, né? Quando você fala, por exemplo, você é advogado criminalista, algumas pessoas lá atrás podem falar para você, você vai ser advogado, você vai defender bandido, né? Primeiro, né, que eu não defendo. E eu falo isso para os alunos assim, pessoal, vocês defendem? Eu falo, não defendo, eu faço a defesa. E é muito diferente quando você fala que se defende e faz a defesa, porque na defesa você é o instrumento para a pessoa ali se defender. Mas como que numa hora você está defendendo e na outra hora você está sendo assistente? Estou defendendo os direitos daquela pessoa, estou representando aquela pessoa. Né? Pode ser que muitas vezes você concorde com a situação, aliás, pode ser que muitas vezes você discorde, claro que sim, mas o que eu quero na minha atuação é que seja respeitado o direito e que esta pessoa receba, né, o justo. Então, somente isso. E eu pergunto isso até para o Jefferson, aqui, Jefferson Machado, fez uma pergunta, né? A minha dúvida em relação à percepção pessoal de ter sucesso em um caso em que a pressão popular e no sentido contrário, exemplo, né? De as pessoas estarem aí lutando, ou aquele sentimento midiático, que aí a mídia já vende, conforme queira, né? As pessoas já são julgadas, denunciadas, julgadas e condenadas pela mídia, e a mídia, as pessoas popularmente já falam, não, isso aí é bandido, perdoem a palavra, é vagabundo, tem que ser... E aí vem uma sentença no sentido contrário, né, de absolvição. Então, e até respondendo, e aqui passando a bola para o doutor também, né, como lidar, assim, nesses casos em que a sociedade, vamos dizer, ela espera por uma condenação e vem uma absolvição, né? Como o doutor lida com essa situação, como advogado, como ser humano, com relação à pressão que vem de fora, e às vezes a pressão não vem só da mídia, né? A pressão vem até, às vezes, de amigos, de conhecidos e de pessoas que estão próximas. Pô, como que você está defendendo aquele sujeito? Como assim, né? Como que o doutor lida com essas situações? Excelente pergunta, professor Zagonel.
Eu tenho um exemplo muito claro disso, quando lá nos idos de 2005, eu fui contratado para defender um casal. O pai era estudante de direito e a mãe trabalhava como secretária. E eles tiveram um nenenzinho. Né? E com 4 dias, esse nenenzinho teve que ir ao hospital. Minha mãe levou o nenenzinho ao hospital. E o médico disse que acabou dizendo que isso aí foi abuso sexual. O rapaz foi preso em sala de aula. Então, eu me recordo naquela época, tinha a Tribuna do Paraná em jornal, em papel, né? E saiu na Tribuna, tinha todas as bancas, né? Hoje nem banca tem quase mais, né? Monstros, né? Monstros, tal. O caso impactou todo o Brasil aquela época. E familiares dos acusados me procuraram no escritório e nós aceitamos o encargo diante do que nos passaram. Eu fui conversar com ele, com ela, nos presídios, eles estavam presos, nunca tinham passado por uma delegacia. E, de repente, do nada, foram acusados de molestar o próprio filho, que veio a óbito. E foi um caso muito difícil. Eu atuei só até a primeira fase, até a soltura, eu consegui soltar o rapaz, depois de 177 dias preso. E começou assim, professor Zagonel. Monstros. A capa do jornal era assim, monstros. E eu e minha equipe, nós fomos trabalhando com calma, conseguimos a ajuda de uma pessoa excepcional, o senhor Francisco Moraes Silva, médico legista, foi diretor do ML, professor da Universidade Federal, e ele, juntamente com outros médicos do Pequeno Príncipe, analisaram o laudo de necrópsia e verificaram a inconsistência total do laudo de necrópsia. E eu me recordo numa tarde, eu correndo com aquele caso, me liga a CBN ao vivo, em 2005. Doutor Nilton, o senhor está defendendo seus clientes com tanta ênfase, mas agora saiu o laudo de necrópsia, dizendo que realmente a criança morreu de um laudo fora. Esse laudo de necrópsia, ele é suspeito. Tá? Nós estamos montando um parecer aqui com médicos renomados, capitaneados pelo professor Francisco Moraes e Silva, e médicos do Hospital Pequeno Príncipe. Enfim, resumindo a ópera aqui, professor Zagonel, um caso muito difícil. Eu atuei só até a soltura do réu. E as manchetes dos jornais, elas começavam como monstros, 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 monstros. Até que saiu na Tribuna, tenho guardado hoje, Dr. Nilton Ribeiro, o anjo que salva fulano e fulano. Então, de um caso que era defensor de monstros, passou a ser um anjo, né, mostrando a verdade dos fatos. Isso me comove até hoje, um caso antiguíssimo, né? E eu me recordo que aquele trabalho com a imprensa, quando eles foram soltos, eu fui com o meu carro buscar eles no sistema penitenciário e levei todos para um programa de televisão, que é o programa do Roberto Ascioli, que mais tarde vim fazer um júri dele depois. E reuniu nesse programa do Roberto Ascioli, um programa muito famoso, programa 190, reuniu todas as emissoras, a RPC, a Band, a RIC, todas as rádios, Banda B, todos reunidos, que eles não acreditavam no que estava acontecendo, a soltura daquele pessoal. E eu me recordo que eu impetrei um habeas corpus de tantos que eu tinha impetrado, e era véspera de final de ano, era talvez dia 19 de dezembro, algo assim, a última sessão do Tribunal de Justiça, toda a imprensa comigo lá no Tribunal de Justiça, eu pronto para sustentar, suando, que era uma responsabilidade muito grande. E o desembargador levantou e falou: doutor Nilton, eu não vou levar a julgamento do seu processo hoje. E brincou comigo, deu uma risada que me corroeu.
O senhor escreveu demais, não deu tempo de ler. Vai ter que esperar a volta do recesso. Aquilo me acabou, né? O que eu fiz? A imprensa toda ali falou, olha, não vai ter julgamento. A família dos acusados ali. Eu desci, o fórum ficava na Marechal Floriano Peixoto, fui lá na vara, perguntei se o juiz estava, eu queria conversar com o juiz. O juiz me atendeu de forma muito atenciosa. Falei, doutor, a situação é a seguinte. Ele falou, doutor, como que foi o habeas corpus do senhor? O que deu? Eu falei, doutor, não foi julgado. O julgamento vai para depois do recesso. Falei, doutor, o senhor sabe que eu tenho muito respeito, admiração, mas o que eu pude fazer, o senhor sabe, esse casal, eles são inocentes, vão ficar presos no final de ano, assim. Só vim dizer para eles, doutor, o que eu pude fazer, eu fiz. Fui para casa, professor Zabunel, entrei no meu quarto, fechei a janela, quarto escuro, falei, vou meditar um pouco, vou descansar. Nisso me liga o escrivão da vara. Doutor Newton, o senhor vai buscar os seus clientes? Estou com o alvará pronto. O juiz, naquela conversa que eu tive com ele repensou, acho que mexeu com ele no final do ano, porque ele lavou as mãos, o tribunal que julgue e solte, né? Mas o tribunal lavou as mãos e deixou para ele. E eu fui lá e falei, olha, eu fiz o que eu pude. E de repente você está lá triste, eu estava muito triste. E naquela tarde me liga o escrivão e fala, olha, seus clientes estão soltos, vá buscá-los. Foi algo que me comoveu muito, e no outro dia que saiu Anjo, o Dr. Newton Anjo que salva os... Sabe, aquilo foi muito marcante na minha carreira, porque quando eu aceitei o cargo, eu fui muito criticado por ter aceito. E depois eu era aplaudido pelas mesmas pessoas que me criticavam. Né? Um dos casos mais emblemáticos que talvez nós tenhamos aqui no nosso país, né, que nós tivemos no nosso país, uma história muito triste, foi o caso da Escola Base de São Paulo, né? O caso da Escola Base em que uma criança lá, supostamente, né, chega em casa e fala para a mãe acha estranha a conduta da criança e supostamente então se vende uma ideia de que aquela criança havia sido molestada sexualmente na escola. E daquele acha vira certeza, e aí na época a mídia, de uma forma até irresponsável na época, divulgou que os donos dessa escola, então, que dentro dessa escola se praticava aí o chamado estupro de vulnerável, né, relações sexuais com as crianças. Inclusive foi noticiado na época, saiu num jornal, eu até menciono isso para os alunos também, saiu um jornal na época no estado de São Paulo com a notícia, com o nome, né, Kombi era motel na escolinha do sexo, né, e aí depois de um tempo se comprovou que nada daquela situação ocorrera, que aqueles sujeitos, aqueles proprietários, coitados, aqueles proprietários da escola, foram injustamente acusados, né, condenados pela mídia, condenados por toda uma sociedade, e os advogados que na época haviam pego aquele caso, inclusive eram xingados, eram quase que agredidos nas ruas, e depois se demonstrou que aqueles advogados também foram os anjos, né, para aqueles sujeitos. O problema, né, doutor Nilton, que a gente sabe que a gente, e tenho certeza que esse caso para o doutor marcou o doutor, eu imagino, porque eu sei o que é isso, como vários casos me marcaram também, o problema é que esse reparo emocional na pessoa que foi injustamente acusada talvez nunca venha, né? Aquela pessoa que foi injustamente ou chamada de estuprador, estupradora, de homicida, sendo que foi injustiçado, ele, apesar dele ser muitas vezes absolvido, aquele dano emocional na pessoa, ele é muito forte, né? Eu costumo dizer que nós advogados, nós não somos somente aqui advogados na parte técnica, nós acabamos sendo também um amigo, entre aspas, psicólogo, tudo, né? É verdade. A advocacia era para você defender apresentar uma defesa na sua totalidade para um cliente,
você tem que se tornar amigo do cliente, praticamente. Né? Você tem que ter total confiança no cliente. Se você vai fazer uma defesa e você não tem confiança naquele cliente, não existe um vínculo, aquela defesa está fadada ao insucesso. Né? Isso eu digo para os meus clientes, olha, para a gente ter sucesso nessa demanda, a gente tem que batalhar junto, ombro a ombro. Você tem que estar me apoiando e eu tenho que estar te apoiando, para que a gente consiga um sucesso, um êxito na demanda. Se não houver isso, a demanda está fadada em sucesso. Certamente. E até para... Oh, perdão. Desculpe, pode. Não, por favor, por favor. Não, até pelo, assim, eu gostaria de passar a manhã inteira aqui conversando com o doutor, e os alunos aprendem, eu estou aprendendo muito aqui também, né, doutor Newton Ribeiro, né, com essa brilhante fala dos seus contos aí, a gente podia passar o dia inteiro aqui escutando a sua história, seu conhecimento, mas até pelo adiantado da hora, doutor Newton, eu vou até para também dar uma resposta aqui para os alunos que participaram. Eu vou fazer algumas perguntas que alguns alunos fizeram aqui. Vou pedir para o doutor, na medida do possível, respondê-las, né? A Tarines Altron perguntou, doutor, poderia falar um pouco mais sobre as técnicas defensivas em caso de júri de feminicídio, de modo que essas técnicas, né, não revitizem a própria vítima? Bacana. Como que é o nome da aluna? Tarine. Tarine. Muito boa pergunta, Tarine. Mas eu vou exemplificar com... Não é um caso de feminicídio, mas é um caso importante, interessante para vocês que são alunos. Eu fiz uma defesa, alguns anos atrás, do apresentador e ex-deputado estadual, Roberto Ascioli. É um caso difícil. Ele era acusado de... Depois confesso, ele efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça de uma pessoa, matou a pessoa, prova. Né? Um apresentador muito famoso em todo o Paraná, ex-vereador, ex-deputado estadual, Roberto Ascioli, né? E ele tinha uma audiência enorme, né? E ele foi eleito o vereador mais votado de Curitiba, e essa expressividade dessa figura aqui de Curitiba transformou o júri dele num júri muito difícil. Né? Ele foi denunciado por homicídio torpe, com a qualificadora da torpeza, e essa qualificadora foi uma pedra no sapato da defesa. Nós recorremos em sentido estrito, logo após a pronúncia, conseguimos a retirada da qualificadora do Tribunal de Justiça. O Ministério Público recorreu, o STJ manteve a qualificadora, né? Então fomos para plenário do Tribunal do Júri com homicídio qualificado, né? Pena de 12 a 30 anos. Né? De repente, uma figura muito conhecida, né, em Curitiba, no Paraná, sentada no banco dos réus por um caso muito grave. Aquilo para o advogado é terrível, porque se houver uma condenação ali, né, você está colocando em jogo o teu nome. Né? Então, é algo muito complexo. Então, a partir disso, de todo esse enredo, nós traçamos uma estratégia no escritório que, graças a Deus, teve muito sucesso essa estratégia. Nós decidimos não pedir a absolvição do réu. Né? O réu confessou, o acusado confessou, e nós pedimos o reconhecimento do privilégio. Por que isso? E o promotor, na época, um grande promotor, o doutor Marcelo Pauser, o promotor dos mais tarimbados do Paraná, ele não chegou a entender isso. Ele só foi entender a estratégia no final do julgamento. Porque, como o Ministério Público fala primeiro, né, ele vem batendo que nós pediríamos absolvição. Não tinha como pedir absolvição, ele deu um tiro na testa do cidadão. Então, nós decidimos, com o máximo respeito ao doutor Marcelo, que, repito, é um promotor dos mais aguerridos e respeitados do Paraná,
tem o meu respeito, mas naquele dia nós apresentamos uma tese, já que tínhamos que fazer com a qualificadora, né, com a qualificadora torpeza, nós decidimos sustentar tão somente a figura do privilégio, o parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. Por quê? Porque a torpeza é uma coletiva e o privilégio também é subjetivo. Então, elas são incompatíveis. Né? Elas são incompatíveis. Não, ou é uma, é outra. E como o privilégio se vai votar antes, né? Se vota antes que a qualificadora, se a gente ganhasse o privilégio, automaticamente estaria excluído a figura da torpeza. Então, o promotor foi pego de calças curtas aí, porque nós sabíamos que, em hipótese alguma, ele seria absolvido, porque ele deu um tiro na testa do cidadão. E mudamos totalmente a estratégia de forma o mais secreto possível, o segredo mais bem guardado que tinha aqui em Curitiba, essa estratégia nossa. Guardamos até o último momento, não demonstramos nem um pouco que apresentaríamos essa estratégia. O plenário cheio. E fomos felizes quando o Conselho de Sentença reconheceu que ele agiu sob o domínio de violenta emoção e foi aplicada E como os jurados reconheceram a violenta emoção, nem se julgou a torpeza. Então, ele foi condenado por homicídio simples, com a redução do parágrafo 1º. A juíza era a doutora Michele Sintra, condenou em 5 anos. Nós recorremos ao Tribunal de Justiça, o tribunal corrigiu essa sentença, reduzindo para 4 anos a pena no regime aberto, e em virtude do tempo foi considerado, foi declarada a prescrição do crime. Então foi uma estratégia, não estou dizendo aqui falando impunidade nem nada, seguimos apenas o que o Código Penal e o CPP nos apresentam como armas, né? De repente, num caso extremamente complexo, né, conseguimos a redução do parágrafo 1º do artigo 121 sem pedir absolvição. Nós não pedimos absolvição, em momento algum. Nós pedimos só o reconhecimento do privilégio, que foi... fico lisonjeado sempre que criminalistas e acadêmicos, estudantes do direito, destacam essa tese que foi utilizada no plenário, onde não adentramos na absolvição, fomos para o privilégio e tivemos sucesso. É um dos casos, Agonel. Bacana, doutor Newton. Até meu som aqui, não sei o que aconteceu, parece que tá... Fomos para o privilégio. O somzinho aqui parece que tá fora. Doutor Newton. Doutor Newton, está me escutando aí? Sim, perfeitamente. Tá. Doutor Newton, até pelo adiantado da hora, vou já encaminhando aqui, né, pro final. Nós temos uma outra palestra aí às 9h30. Infelizmente o tempo voou, né? Infelizmente e felizmente, né? Mas queria agradecer muito a presença do doutor. Tenho certeza que foi muito proveitoso para os alunos, proveitoso para este advogado, né? Este professor que ainda tenho muito que aprender também e pode ter certeza que hoje eu aprendi muito com o doutor também. Imagina. Então, muito obrigado, doutor Newton. Muito obrigado aí pelo aceite do convite. Eu que agradeço. Mais uma vez, eu cumprimento todo o corpo docente da Universidade de Tuiuti, em seu nome, professor Zagonel. Então, muito obrigado, doutor Newton. Muito obrigado aí pelo aceite. Quero dizer que foi uma honra muito grande participar desse evento, tá, da faculdade que me abriu as portas para o mundo jurídico, para a advocacia. Então, eu estou muito grato. Agradeço muito pela oportunidade. Desejo a todos que estão nos assistindo muito sucesso. Obrigado. Da faculdade que me abriu as portas. Legal. Bom, pessoal, bom dia a todos, então.
Bom final de semana a todos. Obrigado novamente, doutor Nilton. Até mais, pessoal.